grupo é formado por mim, Carlos Luan, por Antônio Carlos e por Pedro Miranda, e nós iremos falar sobre o escoamento dos fluidos. Para início, nós devemos saber duas coisas importantes, o que é escoamento e o que é fluidez. O escoamento é a mudança na forma do fluido que está sujeito a uma ação de tensão de cisalhamento. Já a fluidez é a capacidade que esse fluido tem de escoar, né? O escoamento ele estão sujeitos a uma determinada condição geral, uma lei ou princípio da dinâmica e a teoria da turbulência. Então existe alguns tipos de escoamento, né? O primeiro a ser falado é o escoamento em regime permanente e transiente. Se uma propriedade de um fluido em um ponto no campo ela não muda com o tempo, nós chamamos esse regime de escoamento de regime permanente. Exemplo desses são os turbulões longos com diâmetros constantes. Já se uma propriedade do fluido em um ponto do campo ela muda com o tempo, nós chamamos esse regime de regime não permanente ou transiente. Exemplo disso é o esvaziamento de um recipiente qualquer através de um orifício. Quanto mais a superfície livre ela diminui, mais também diminui a pressão na coluna. Temos também o regime de escoamento uniforme e não uniforme. O regime de escoamento uniforme é aquele em que em cada seção transversal a velocidade ela é constante ao longo da seção normal do escoamento. Já o regime não uniforme ou variado, como é também conhecido, a velocidade ela varia em cada seção transversal ao longo do escoamento. Regime de escoamento compressíveis e incompressíveis. Ele é dado pela sua variação da densidade, ela for considerada desprezíveis. Esse escoamento ele é um escoamento incompressível. Já se a variação da densidade ela for considerada, esse escoamento é um escoamento compressível. A maioria dos escoamentos dos líquidos eles são incompressíveis. Já a maioria dos escoamentos gasosos eles são considerados compressíveis. Nos casos em que a velocidade do escoamento ela for pequena em relação à velocidade do som do fluido, ele pode ser considerado incompressíveis se o número de Mach for menor que 0,3. Alguns desses exemplos de regime de escoamento incompressíveis é no escoamento do ar no sistema de ar-condicionado e aquecimento. Já no exemplo de escoamentos compressíveis, o escoamento de ar através de turbinas de jato. Regime de escoamento uni, bi ou tridimensional. Nesse caso, esses regimes eles são classificados como uni, bi ou tridimensional, dependendo do número de coordenadas espaciais requeridas na especificação da velocidade, do campo de velocidade. Um exemplo de escoamento em regime unidimensional são os gases que absorvem um intenso raio de radiação. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre o escoamento viscoso e não viscoso. O que vai diferir o escoamento viscoso e o não viscoso chama-se velocidade gradiente. Quando um fluido ele é viscoso e dessa forma o escoamento dele é viscoso, sua velocidade gradiente ela faz com que o fluido no seu meio a velocidade dele seja maior e nas suas extremidades a velocidade seja zero. Já em um fluido não viscoso, com um fluido não viscoso, essa velocidade gradiente ela é nula. Dessa forma o fluido vai escoar de forma uniforme. A gente consegue perceber isso na forma de escoamento do mel e da água. Bom, em um escoamento laminar e um escoamento turbulento, o que vai diferi-los é uma forma que vai levar em consideração a velocidade média de escoamento, a viscosidade cinemática e o diâmetro da tubulação. Se esse valor der abaixo de 2.300, o escoamento é laminar. Se der acima, ele é turbulento. Tá? E na prática, como é que a gente visualiza isso? Que o escoamento laminar ele se dá geralmente em vazões baixas e ele escoa de forma sem perturbações, como uma lâmina. Já no turbulento, ele tem grandes vazões e o líquido mostra flutuações aleatórias. Ele vai se deslocar de forma confusa, diferente do laminar, que é em forma de lâmina. Bom, para divergir um escoamento interno e externo, é necessário observar se o fluido vai escoar sobre uma tubulação ou sobre uma superfície. Se ele escoar por uma superfície, ele é um escoamento externo, como por exemplo em aviões, em carros, em helicópteros, em que observamos o arrasto, né? O arrasto do ar sobre a superfície.
E quando ele ocorre sobre tubulações, como por exemplo dutos de ar-condicionado, tubulações de casa de água, ele é um escoamento interno. Vale ressaltar também nesse assunto de escoamento de fluidos, na parte da mecânica dos fluidos, as linhas de fluxo, que são linhas imaginárias que ilustram certos aspectos do fluxo. Podemos classificar essas linhas em 4 tipos, em que vamos abordar 3 no nosso trabalho. O primeiro deles seria linhas de trajetória. As linhas de trajetória, elas mostram o trajeto percorrido por uma partícula individual ao longo do tempo. Linhas de corrente são uma família de curvas tangente à velocidade do fluxo em um determinado instante. Em especial, uma linha de corrente que está em contato com o ar em um duto ou tubulação, ela é chamada de linha d'água. Entretanto, o conjunto dessas linhas de corrente é chamado de tubo de corrente. Linhas de emissão. Linhas de emissão é a linha formada por todas as partículas que passaram anteriormente por um ponto pré-determinado. Tendo em vista todo o conteúdo abordado aqui neste trabalho, venho exemplificar, a partir do assunto de mecânica dos fluidos, em especial ao escoamento de fluidos, na indústria, uma aplicação na indústria, que seria a aplicação na indústria do petróleo. Toda a parte, todo o trabalho de perfuração, de produção de petróleo e de transporte do mesmo exige amplo conhecimento de escoamento dos fluidos, de mecânica dos fluidos, levando fatores assim que vai influenciar diretamente nesse escoamento e nesse transporte, que são os fatores de temperatura e pressão deste mesmo, para que possa ser feita uma operação em perfeitos estados, e para que não ocorra nenhum problema com essa operação. Pois se ocorrer um problema com essa operação, nós sabemos que os preços, os custos são exorbitantes. E o engenheiro está aqui justamente para isso, para maximizar a produção, diminuindo os custos da mesma. Muito obrigado pela atenção.